porque meu pai veio sozinho para o Brasil. Ele veio como clandestino, porque foi na guerra de 1918, né? Porque meu pai foi campeão de motocicleta, né? Ele ficou sendo o dono da oficina, porque o patrão dele era muito velho, né? Meu pai era italiano de Trieste. A cidade de Trieste, que é uma cidade muito gostosa, que eu conheço, que eu fiquei lá na época que meu pai teve que ir para Trieste, e ele teve um problema e teve que sair do Brasil, e depois nos chamou, eu e minha mãe, nós fomos para Trieste, e infelizmente estourou a guerra da Abissínia, nós não podemos voltar. Mas meu pai, como conhecia o comandante do Netúnia, no navio, que trabalhou junto com ele nessa oficina de bicicleta aqui no Rio, depois ele foi para a Itália e se tornou comandante do Netúnia. Tinha o Netúnia e o Oceânia, eram dois navios iguais. Então ele veio como na cabine do comandante, como clandestino, como ele veio para o Brasil da primeira vez, né? E aí depois conseguiu que nós viéssemos, porque com a guerra da Abissínia, italiano, filho italiano, mulher italiana, não podia sair da Itália. E nós ficamos lá 6 meses, não me lembro quanto tempo, até que ele conseguisse nos trazer de volta. E acabou sendo amigo do comandante, porque ele mergulhava por baixo do navio, e uma vez o comandante viu, né, e quis saber quem era e verificou que era um clandestino. Foi quando ele formou a aviação carioca, né? Depois fez a aviação carioca, que era Muda e Ipanema, né? E aviação suburbana, que era Marechal Hermes Beyer, e a Picorelli, Rio Minas, que fazia Rio Juiz de Fora, Rio Belo Horizonte e Rio Barbacena, que eram uns ônibus alemães, não vinha peças, a situação ficou muito difícil, ele foi a São Paulo para ver se conseguia comprar os ônibus. Quando ele chegou, um empregado tinha sido suspenso, era um eletricista. Um gerente que tinha suspendido esse empregado foi pedir a ele para tirar a suspensão. Ele disse: não posso tirar a autoridade do gerente do que suspendeu você. E umas horas depois ele voltou, entrou no escritório e deu 5 tiros nele, matou. Eu estava na empresa, quando me chamaram, eu fui ao escritório correndo, ele deu o último suspiro nos meus braços, né? Meu pai, porque quando eu cheguei ele ainda estava com o revólver na mão. Eu tinha 17 anos. E a empresa ficou com minha mãe e ela, coitada, não aguentou. 1 ano e pouco depois a empresa acabou, né? Quer dizer, ela vendeu, né? Vendeu a empresa. Eu fui trabalhar, eu fui vendedor da Internacional, fui trabalhar com gasolina, vender gasolina no tempo da guerra. E eu fazia também linha, na época que meu pai morreu, Rio Juiz de Fora. Eu fazia 2, 3 viagens por dia. Ganhava 25 mil reais por cada viagem que eu fazia. Eu consegui economizar em 1947, em 47, eu importei 50 carros usados, 25 e 25 dos Estados Unidos. E com a venda desses carros, porque eles chegaram precisando de mecânica, eu era mecânico. Os distribuidores chegaram muito enferrujados, a vela, eu tinha que fazer uma limpeza para poder vender os carros. Vendi, quando eu acabei de vender, eu tinha 270 contos. Eu formei a minha empresa de ônibus, como já disse. Eu estava trabalhando como vendedor da Internacional e estava trabalhando num outro setor também de gasolina. Quando eu estava na cidade, encontrei com o Edgar Barbosa, que era do departamento de concessões. Não encontrei, ele me viu, me chamou e disse: ô garoto, você quer uma linha de ônibus? Porque ele me conhecia, sujo de graxa, na empresa de meu pai. E sabia que eu entendia alguma coisa de ônibus, né? Porque, inclusive, ele me viu dirigindo ônibus também.
Então me perguntou se eu queria uma linha de ônibus. Eu digo, eu quero se eu escolher a linha. Ele disse, bom, você pode escolher, mas não pode escolher da muda nem da usina. Eu então fui olhar, compreendeu aonde eu achava que seria uma boa empresa, aonde eu poderia crescer. E escolhi a Praça Malvino Reis, porque pegava eu não podia escolher lá o Grajaú, porque tinha a empresa 105, que era um dos que compraram a empresa da minha mãe, Aviação Carioca, que fazia a linha 105 Grajaú e Ipanema, né? Então eu não podia escolher Grajaú, então eu escolhi Malvino Reis, aquela pracinha que ligava, que era perto de Vila Isabel, Grajaú, Rua Barão de Mesquita. Eu achei que saindo dali, entrando na Rua do Uruguai, ele autorizou que eu fizesse Barão de Mesquita, Uruguai, Conde de Bonfim, Avenida Rio Branco, Flamengo, Botafogo, Ipanema. Na época, a Avenida Rio Branco tinha duas mãos. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Uma ocasião eu cheguei aqui na empresa e o guindaste estava quebrado e tinha um ônibus com um rolamento gripado na Avenida Rio Branco. Eu peguei o maçarico, botei dentro da caminhonete e fui tirar a roda com o maçarico. Quase fiquei cego, porque na pressa de tirar a roda, de meter o maçarico para tirar o rolamento, para botar o outro rolamento e tirar o ônibus, porque estava atravancando, uma fagulha pegou na minha vista e eu fiquei com essa vista aqui fechada durante algum tempo. Era um Chevrolet e os juros eram 1%. E os carros eu achava muito fraco. Eu conheci aí uma pessoa que era da General Motors, e conversando com ele eu disse que tinha uma linha que eu queria comprar uns ônibus. Ele disse, vamos a São Paulo que nós financiamos, importamos os ônibus. Vieram 7 ônibus, depois seria 8, mais um caiu do guincho em Nova York. Ficaram 14, mas eu inaugurei com 7 ônibus, foi em 48. Foram os primeiros ônibus de MC, o chamado Gostosão, importados, né? Porque ele era o Gostosão mesmo, ele era um ônibus muito superior a todos os que se fabricava aqui. Mas esses eram motores na traseira, não tinha embreagem, eram dramáticos, compreendeu? Eram ônibus muito confortáveis. Quando eu fiz a Malvino Reis de Ipanema, que eu fiz com mais 7, 14, fazia a linha com 44 ônibus e tinha uma reserva. Fazia de 2 em 2 minutos essa linha Malvino Reis e Ipanema. Então, o general Mendes de Moraes me chamou e me perguntou se eu podia passar lá no Guanabara, né, no Palácio Guanabara, para conversar. Eu, quando cheguei lá, ele disse, eu quero lhe pedir um favor. Eu tomei informações suas e achei que, pelas informações, o único que pode fazer o que eu preciso é o senhor. Eu digo, pois não, o que é? Eu queria que o senhor fizesse Grajaú, Cosme Velho. Comprei os primeiros ônibus da Volvo do Brasil, que era a Carbrasa. Foram 30 ônibus que eu botei na linha Grajaú, Cosme Velho. Um ano depois ele me chamou lá no Guanabara, mas que ele queria ter o prazer de tomar um café comigo e me agradecer, porque ele estava recebendo muitos elogios da linha Grajaú, Cosme Velho. E aí ele disse, o senhor tem que fazer agora Grajaú Castelo, porque o senhor está com linhas duplas, tem que fazer uma Grajaú Castelo. Fiz essa linha há algum tempo, depois eu acabei com essa linha porque achei que não havia necessidade. Então só fiquei com a linha Malvino Reis Ipanema, Grajaú Cosme Velho e Grajaú Candelária. Com 14 anos eu estava morando em Copacabana, que eu vim de Jacarepaguá. Com 14 anos eu pegava um ônibus da Aviação Carioca às 8 horas da noite em Copacabana, vinha para Tijuca, trabalhava durante a noite, que naquela época era moeda, para tirar as caixinhas dos ônibus. Eu tirava as caixinhas, ajudava a contar, ia no primeiro ônibus para Copacabana, dormia até 11 horas,
minha mãe me acordava e eu ia para o colégio na cidade, que era o curso Seissiné, aonde o meu professor chamava-se Benjamin Fará, que foi um grande senador da República, foi meu professor 4 anos. Eu fiz o ginásio, o terceiro ano eu fui reprovado, porque não dava para estudar muito, não. Mas foi difícil, foi muito difícil a vida. Não tenho saudade nenhuma daquela época, não. Coitado de meu pai, foi um grande trabalhador, foi um grande homem, um grande pai. Eu jogava muita bola, né? Jogava futebol, né? Já em Jacarepaguá eu joguei muita bola. Casei com 18 anos. Trabalhei no sábado até o meio-dia. Fui tomar banho correndo para casar. Casei no sábado de tarde. Domingo fiz a minha lua de mel. E segunda-feira às 6 horas da manhã eu estava trabalhando. Namorei, noivei e casei em 5 meses. E acabei, compreendeu, enjoando de ônibus com o senhor governador Carlos Lacerda, porque era um homem muito... O que eu vou chamar um homem que não tem caráter? Tem tanto tempo que o seu coronel Fontinelli me veio como se viesse me agredir, compreendeu? Dizendo que eu não podia tratar o chefe dele da maneira que eu tratei. Cheguei no Flamengo, esperei uma companhia aérea abrir, comprei passagem para mim, para minha mulher e para os meus filhos, que eu já estava há 17 anos sem descansar um dia. Cheguei na empresa e disse, vou tratar do meu passaporte, se não, quando eu voltar de viagem, se não tiver comprador, eu vou incendiar essa porcaria toda e não quero ter mais ônibus. Aí recebi uma comunicação, uma reunião que eu precisava ir à Ilha do Governador na aviação Paranapuã. E na aviação Ideal, que era do Storni, que foi me ajudou no sindicato, né? E quando eu cheguei lá, minha mulher telefonou dizendo que tinham telefonado para minha casa, dizendo que tinha uma ordem de prisão contra mim. Que eu não aparecesse, que eu saísse do Rio, né? Eu saí, no dia seguinte me telefonaram, eu fui para Teresópolis. Nessa época eu tinha casa em Teresópolis e tinha parentes em Teresópolis, primos de minha mulher. Telefonaram dizendo que eu podia voltar. Eu voltei e quis saber quem era o advogado. Fui procurar um advogado, porque eu não assinei nada para ele entrar com a medida contra a minha prisão. Ele disse, não, o senhor não deve nada, mas quem mandou o senhor entrar com essa medida? Foi um juiz que viu a ordem de prisão sair. E eu prometi a ele não dizer quem era. E até hoje eu não sei que juiz foi esse. E eu então vendi a empresa para 15 portugueses e um brasileiro que eram de lotação, sem entrada, para pagar em 48 meses. No fim de 2 anos eles não conseguiram aguentar. E eu consegui ainda tirar uns 30, 40 ônibus desses da empresa e levei para São Paulo e vendi. Vendi para São Paulo, vendi aqui para o Rio também, para Duque de Caxias, uma empresa que fazia Duque de Caxias. Eu vendi os Áculos, porque nessa época já tinham muito poucos gostosões, eram todos carros fabricados no Brasil. Porque aqui no Brasil, você sabe, fui torneiro mecânico, fui ajustador mecânico, você fazia um parafuso, quebrava. Fazia uma engrenagem de distribuição, quebrava. Entende? Eu viajei. Quando voltei, os meus 2 diretores, que um era Mário Cabral, que foi presidente do sindicato também, antes de mim, os empresários me pediram muito que eu fosse o presidente, mas eu não podia porque eu trabalhava 18 horas. Então eu botei um diretor meu, que era o Mário Cabral, como presidente. Quando ele terminou o prazo, os empresários vieram me pedir que eu fosse o presidente, porque eu fui comodoro de um clube que estava falido e eu levantei esse clube. Eles sabiam, e eles sabiam que eu comecei com uma empresa
com 16 empregados e cheguei a ter quase 600. Quando eu vendi a empresa, foram uns 7 empresários à minha casa me dar ações das empresas para que eu continuasse como presidente do sindicato. E eu disse, nunca mais eu quero falar em empresa de ônibus, nem em sindicato, nem em governador. E continuei com uma firma de automóveis que eu tinha, que eu alugava e vendia automóveis. Esse local que vocês estão vendo era onde era a empresa de ônibus que começou pequenininha e eu fui comprei uma casa, depois comprei uma vila, depois comprei outra casa na Conde Bonfim, onde fiz o escritório, o almoxerifado. E esses galpões que vocês estão vendo aqui foram feitos aos poucos. Eu chegava no escritório, as duplicatas, eu ficava olhando as duplicatas e vendo o que eu ia pagar, o que eu podia pagar e o que eu não podia. Então, o inglês, o americano, o que era do americano, os brasileiros pagavam. Eu chegava, mandava pagar no banco e pagava em cheque e depois passava 2, 3 dias depois para pagar. Foi mudar o gerente do Banco do Brasil. A parte foi pagar, nós não recebemos, o senhor tem que pagar em dinheiro. No dia seguinte eu mandei pagar em dinheiro, mas o dinheiro era todo miúdo. Chegou lá para pagar, o caixa não quer receber. Aí me telefonaram, eu digo, o senhor vai ao distrito da queixa, da polícia, que ele é obrigado a receber. Aí houve lá uma discussão, no fim eles... E foi quando eu então consegui um empréstimo do Banco do Brasil, poder dar uma lição no gerente. Foi feito o empréstimo e eu levei 2 anos para pagar, porque era 120 dias, pagava 10%, depois pagava mais 10%. Eu levei quase 2 anos para pagar 20 mil contos que eles me emprestaram nessa época. Um dia eu estava no meu escritório e telefonaram da Wilson Sons, o diretor, que era um inglês, que falava mal o português. O chefe do escritório disse, o senhor fulano quer vir aqui conversar consigo. Eu digo, ele vem cobrar, nós estamos atrasados 4 meses com eles, né? Ele vem cobrar, diga a ele que eu estou aqui à disposição dele. Ele chegou, mandei servir um café, tomamos o café, ficamos 40 minutos conversando sobre diversos assuntos. Num determinado momento, ele olhou o relógio e disse, desculpe, mas eu tenho que ir embora, que eu tenho um compromisso agora. Eu digo, não, mas espera aí, mas nós não conversamos o principal. Nós temos um problema para resolver. Ele disse, absolutamente, eu não vim tratar desse problema. Eu vim lhe conhecer, eu queria ter o prazer de lhe conhecer, e o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pague como o senhor puder. E foi embora. Foi quando então eu arranjei o dinheiro no Banco do Brasil, nessa época, entendeu? E acertei as minhas contas e paguei ao Banco do Brasil, ao gerente, um tal gerente. Eu aprendi a pilotar pelo seguinte, porque eu tinha que ir a São Paulo toda semana, porque a General Motors importava as peças. Nós não fabricávamos nada no Brasil. A General Motors importava as peças, compreendeu? Chegava de navio em Santos, vinha para São Paulo e ela fornecia para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. E eu tinha que ir para pegar peças, porque senão eu não conseguia manter os ônibus funcionando, porque os ônibus eram todos importados. E nós não fabricávamos nada no Brasil. Então eu saía às 6 horas da tarde de automóvel daqui com o Direito, que era o diretor da importadora de ferragens, que era uma firma que recebia as peças da General Motors. E eu saía daqui às 6 horas da tarde, chegava às 7 horas da manhã, 8 horas em São Paulo, porque naquela época Rio-São Paulo era horrível, era muita lama, trechos pequenos de asfalto, e caminhão atolado, nós tínhamos que ficar parados e tal. E eu ficava 2 noites sem dormir, porque eu ia para a General Motors trabalhar e depois voltava. Algumas vezes o Direito vinha dirigindo, porque quando ia ele ia dormindo. Então eu resolvi compreender, eu já podia
Foi a mesma? Uma firma que me importou o primeiro avião 172 da Cessna, e eu botei um piloto e eu fazia Rio-São Paulo com esse avião, levava 2 horas para fazer a viagem, mas esse piloto era um maluco, um imbecil, e eu resolvi tirar o meu brevet. Tirei o meu brevet, então eu comecei a fazer as viagens pilotando sem piloto. Eu tive o 172 da Cessna, tive um 185, tive um 205, um 206 e um 210, que fazia em 1h10 Rio-São Paulo. Era um avião bem veloz, de 6 lugares, e tem muitas histórias para contar essa minha vida de piloto, que eu tenho umas 2.000 horas, não sei, de empresários que viajaram comigo também para São Paulo. A Varig, a Paner, naquela época, as viagens não dava para fazer Rio-São Paulo e eu voltar no mesmo dia, pelos horários, entende? E eu precisava chegar na General Motors às 9 horas, para poder compreender, resolver os meus problemas. Porque, inclusive, naquela ocasião, eu tinha direito a comprar caminhonetes e automóveis que eram montados, que chamavam Impala, né? Eles vinham os motores e eles montavam os carros lá. E eles me financiavam, e eles me davam um desconto de 10%, me custava 43 contos um carro, um Impala Chevrolet. Eu dava um cheque e o cheque só chegava aqui 8 dias depois. Mas na frente da General Motors tinha sujeitos com mala comprando, não vou dizer por quanto, em dinheiro. Eu fui uma vez só ao Maracanã, assisti o jogo do Botafogo, Nilton Santos, numa partida que Nilton Santos foi machucado, ele era back nessa época. E ele mandou o keeper botar a bola no pé dele e driblou o time todo do adversário e fez um gol. Nilton Santos. Foi o único jogo que eu assisti na minha vida, foi do Botafogo. Eu sou América. Eu sou América e minha família toda é fluminense. Mas eu tenho muita honra de ser América, porque teve uma época que o presidente do América, que ia sair, me pediu para que eu fosse presidente do América. Nessa época eu tinha a empresa de ônibus. Eu digo, não posso ser presidente de nada, porque eu não tenho tempo para isso. Eu fui sócio do América, mas frequentei pouco, porque eu não tinha tempo para frequentar. O presidente da República baixou 10% da tarifa para parar com a quebradeira. Eles estavam fazendo de vandalismo, de vagabundagem. E o presidente da República baixou 10% da tarifa. Eu então fui falar com o presidente da República. Cheguei lá e fui dizer a ele que nós não tínhamos condição de trabalhar com a tarifa com abaixo de 10%, porque nós já estávamos trabalhando com dificuldade. Ele disse, que eu lamento profundamente não poder lhe atender, mas eu fui obrigado a tomar essa medida. E eu tornei a falar e ele tornou a dizer que eu levantei aborrecido, bravo, vou entrar com uma medida de segurança contra o seu ato. Levantei, ele levantou, me levou até a porta, me cumprimentou, me desejou felicidades e me disse, senhor Bianchi, se o senhor ganhar essa medida de segurança, eu estarei aqui para cumprir. Felicidades para o senhor. Era um homem muito educado, um homem fabuloso, fora de série. Eu tenho boas recordações. Tive uma outra entrevista também com ele, também foi muito, muito agradável, sabe? E saí dali em 8 horas, eu consegui o mandado de segurança. E ganhei o mandado de segurança, em 8 horas. Eu acho que por esse motivo, o Sindicato das Empresas de Ônibus tem alguma lembrança boa minha, né? Porque eu ganhei esse mandado de segurança, teve um outro mandado de segurança que eu ganhei. E as reuniões que tinha, que eram reuniões muito tumultuadas nessa época, mas felizmente tivemos um grande homem que eu tenho uma saudade enorme dele, que chama-se Juscelino Kubitschek. Ele chegou, quando chegou ele era um médico, mas veja a noção.
Ele era um médico, mas chegou e disse assim: vocês querem vender para o Brasil, vocês vão ter que fazer uma fábrica de motores no Brasil. E hoje nós fabricamos tudo, devemos a ele, porque veio a tecnologia toda japonesa, alemã, italiana. Quer que eu conte o caso do Negrão de Lima? Nós estávamos trabalhando no vermelho, uma situação muito difícil, e as empresas se queixando muito, e eu tinha que tentar aumento de tarifa. E ia lá para o Guanabara e teve uma ocasião, numa reunião com o Negrão de Lima, mas embaixador, porque eu tratava ele de embaixador. Mas embaixador nós não estamos aguentando, nós estamos numa situação muito difícil e não é possível aguentar. O senhor tem que melhorar a tarifa. Ele virou-se para mim e disse: eu não tenho clima para isso, meu amigo, eu não posso aumentar a tarifa. Mas do embaixador, e eu insistindo, ia dizer, mas eu não tenho clima. Então teve um momento que alguém me puxou, era o secretário dele, e disse: não adianta, seu Beck, não adianta, ele não tem clima. Ah, ele não tem clima? Tá bom, então até logo. Me despedi dele e fui na rua Marinque Veiga, eu acho, era o presidente do sindicato dos motoristas de ônibus. E subi aquela escadaria, fui lá em cima falar com o presidente: olha aqui, não adianta, o pessoal está querendo, compreendeu? Estou trabalhando de má vontade, porque eles querem aumento de salário e nós não podemos aguentar, mesmo sem aumentar o salário de vocês, nós não podemos aguentar. E o homem diz que não tem clima. Então o presidente lá do sindicato dos motoristas disse: ele não tem clima, então o senhor pode deixar, porque ele vai ter clima. E fizeram a greve. A greve começou às 4 horas da manhã, 5 horas que começava a sair os ônibus, e às 8 horas acabou a greve, porque foi aumentada a tarifa. Então veja só a visão desse homem, não é? A capacidade, ele estava sempre atento às coisas, então ele viu que alguma coisa podia acontecer durante esse período, né? Tanto que houve a greve, 3, 4 horas depois ele foi no Palácio e assinou o aumento da tarifa e acabou a greve. Eu dirigi ônibus até 64, quando precisava. Quando precisava, até 64 eu dirigi ônibus, porque muitas vezes acontecia fatos, compreendeu, que eu era obrigado a também dirigir ônibus. Uma ocasião, por exemplo, eu ia para a cidade e um ônibus meu avançou o sinal na Rua Uruguai para Conde Bonfim. Eu fui atrás dele. Quando chegou na Josézinha, ele avançou o sinal também. Ele parou em frente ao Tijuca Tênis Clube. Eu passei ele, parei o carro na frente e fui falar com ele pela janela, dizendo que ele andasse com mais cuidado, porque ele podia fazer um acidente. Ele virou-se para mim, me soltou um palavrão e disse que não queria ser chamado a atenção na rua, que eu saísse da frente. Então eu dei a volta e disse: você salta, porque você não vai dirigir mais esse ônibus. Ele quis engrossar, eu segurei ele, joguei ele para fora do ônibus e sentei no ônibus, dei marcha ré, saí, deixei meu carro parado e continuei com os passageiros. E quando chegou na Rua do Globo, uma senhora tocou a campainha para saltar e disse: graças a Deus o senhor chegou, esse homem era um maluco, ele ia fazer um desastre realmente. Muito obrigado, motorista. E saltou e eu fui a Ipanema, a General Osório, voltei, deixei o ônibus na Malvino Reis e fui até a Rua Conde Bonfim pegar meu carro. Estou feliz em estar fazendo essa entrevista, que é sinal de que alguém se lembrou de que eu fiz alguma coisa pelo transporte. Eu fiz, realmente eu fiz muito pelo transporte. Briguei muito também.